Fala galera, tô trazendo para vocês aqui um conteúdo que a gente apresentou no nosso encontro mensal que a gente faz com o nosso grupo do programa de metas. E como é um conteúdo que eu acredito que é bem importante para toda a comunidade do jiu-jitsu, a gente optou por trazer ele de um formato diferente, apresentando aqui na TV os slides para vocês, como eu fiz no nosso encontro de metas. E a gente vai tá disponibilizando esse conteúdo nas nossas redes sociais, para que toda a nossa comunidade possa aproveitar, tá bom? O intuito desse trabalho é justamente a gente abrir a nossa mente para as possibilidades que a gente tem dentro do jiu-jitsu, mas também para a gente, dentro dessas possibilidades, enxergar a importância de se especializar e como essa especialização pode ajudar no nosso e no desenvolvimento do jiu-jitsu também, certo? Para quem está assistindo esse conteúdo no YouTube, para a gente seria muito ter YouTube, Instagram, qualquer rede social nossa, seria muito importante que vocês comentassem aqui embaixo a opinião de vocês, outras possibilidades que vocês entendem que existem e a gente não abordou aqui. E se possível também se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Quanto mais pessoas alcançadas por esse conteúdo, melhor para toda a nossa comunidade. Certo, pessoal? Vamos lá então. A gente vai trabalhar então sobre o mercado do jiu-jitsu, que a gente tinha uma visão há até um tempo atrás e agora essa visão a gente está em transformação, está em mudança e é um leque que vem se abrindo bastante. E quanto antes a gente conseguir entender essas oportunidades, melhor a gente vai poder se preparar para elas. Então o intuito desse trabalho é justamente enxergar as oportunidades para que a gente possa buscar o preparo para aproveitar melhor essas oportunidades, né? Então, conhecer as possibilidades e estar atento à inovação te permite se preparar melhor e aproveitar as oportunidades de se destacar no mercado ou tornar seu negócio ainda mais lucrativo. Então, aqui é a gente enxergando essas possibilidades, as novas aberturas de mercado, as novas profissões que surgem dentro do jiu-jitsu, as novas possibilidades, permite que a gente possa abraçar novos lados do jiu-jitsu, novas profissões, novas oportunidades, mas também permite que a gente torne o nosso negócio mais lucrativo. Você que tem uma academia de jiu-jitsu, que tem uma marca, né, dentro dessas possibilidades vai enxergar possibilidades de crescimento ou de expansão do seu negócio, então a importância de ficar atento às oportunidades e à inovação. E também, como eu falei, você estar preparado para essas inovações, né? Então a gente vai falar o porquê de a gente buscar o preparo, o porquê de a gente se preocupar com o crescimento do mercado, o porquê de a gente buscar e querer tanto que o jiu-jitsu cresça, expanda e se desenvolva, né? Quanto mais recurso, mais interesse de grandes marcas. E eu gostaria aqui de fazer um adendo, né? A gente chamar atenção para isso. A gente vai falar bastante de mercado, de recurso, de marketing, de vendas, de dinheiro, mas quando a gente fala disso dentro do jiu-jitsu, as pessoas às vezes olham com uma cara feia, pô, jiu-jitsu é por amor, jiu-jitsu não deve ter esse olhar, né? Como se fosse errado você cobrar pelo seu serviço, por um serviço bem prestado. E a gente precisa mudar isso dentro do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu transforma a vida de todos os seus praticantes e o professor acaba passando perrengue, não conseguindo viver bem. Muitos professores não conseguem viver dignamente através do jiu-jitsu. Isso é uma realidade que precisa mudar. O jiu-jitsu chega para todo mundo através do professor e o professor precisa estar bem, vivendo bem, se alimentando bem, não tanto estando preocupado com um monte de dívida, com conta atrasada ou tendo que trabalhar em 2, 3 empregos para conseguir se sustentar. Quanto melhor o professor de jiu-jitsu viver, melhor ele vai conseguir transmitir o jiu-jitsu e mais pessoas terão a sua vida transformada através do jiu-jitsu. Então, quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de recurso dentro do jiu-jitsu, não é uma visão mercenária buscando só ganhar dinheiro dentro do jiu-jitsu. É uma visão de buscar a valorização do professor e que essa peça tão importante do jiu-jitsu, né, a peça que faz a ligação do jiu-jitsu com o aluno, seja valorizada, esteja bem e com isso possa transmitir o melhor do jiu-jitsu, tá bom? Então, quanto mais recurso, mais interesse de grandes marcas. A gente ouve muitas pessoas falar, pô, tanta gente investe no futebol,
em outros grandes esportes, Fórmula 1, mas ninguém bota dinheiro lá porque gosta, só porque gosta, ou só porque quer botar dinheiro naquele esporte. Os esportes que ganham muito dinheiro são os esportes que giram muito dinheiro, os esportes que trabalham com muito recurso, que geram vendas, que geram audiência, que geram visibilidade, geram comentário. Então é importante que a gente consiga, dentro do nosso mercado, a gente conseguir fazer girar mais recursos, girar mais visibilidade, trazer mais pessoas. Quanto mais praticantes dentro do jiu-jitsu, mais a gente consegue fazer o nosso mercado crescer. E com isso, trazer grandes marcas que vão investir mais e que vão ajudar no nosso crescimento e aí vir um ciclo virtuoso de crescimento do nosso esporte. Quanto mais a gente melhorar o nosso esporte, mais dinheiro, mais recursos, mais marcas, mais ele vai crescer, mais pessoas alcançadas e atendidas pelo jiu-jitsu. Então a gente hoje vê muitos projetos sociais, muitas pessoas tendo a vida transformadas através do jiu-jitsu, mas ainda é um número pequeno, a gente pode alcançar muito mais pessoas. E para que a gente consiga alcançar muito mais pessoas, é importante que a gente consiga mostrar o valor do jiu-jitsu, levar esse valor e tornar ele percebido por toda a comunidade, não só do jiu-jitsu, porque a gente que é praticante sabe muito bem, mas a gente consegue transmitir essa mensagem para quem nunca pisou no tatame, para quem nunca praticou jiu-jitsu, para quem é apaixonado por outros esportes. Então é importante que a gente tenha essa visão, organização, para que a gente consiga transmitir esses valores, né? Maior valorização dos profissionais. É isso que eu vim falar, que eu estava falando para vocês agora há pouco, né? A gente tem uma visão meio errada dentro do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é feito pelo amor, o professor costuma deixar todo mundo treinar de graça. Eu, durante muito tempo, chegava a pagar a inscrição dos meus alunos de competição e essa visão ela acaba sendo uma visão errada, porque aí o professor que deveria estar vivendo do jiu-jitsu, às vezes tem que trabalhar em outra profissão, mais 2, 3 profissões. Aí o tempo que ele poderia estar destinando a se aperfeiçoar ou a preparar a sua aula, a melhorar o seu ambiente, a melhorar a sua estrutura, ele está lá se preocupando com outra profissão, com outro negócio que nem é do meio. Aí o professor chega na aula estressado, desanimado, preocupado com as contas atrasadas, como ele vai conseguir transmitir o melhor do jiu-jitsu para os seus alunos? Como ele vai conseguir estar bem se ele não está conseguindo prover a família dele, se ele não está conseguindo dar o que a família dele merece? Então é importante que os professores, os profissionais, professores, atletas, as empresas dentro do meio do jiu-jitsu sejam valorizadas para que a gente consiga cada vez mais entregar o melhor do jiu-jitsu para os nossos alunos. E a gente entendendo melhor esse processo, as possibilidades de mercado, também permite que a gente tenha mais especialização e desenvolvimento. A gente vai falar disso lá na frente, né? Mas, por exemplo, se eu abraço o mundo, eu dou aula para todas as turmas, iniciante, intermediária, avançada, infantil de 3 a 6, 7 a 12 e a partir de 12, então eu dou aula para todo mundo. E todo esse grupo precisa de aulas diferentes. Dificilmente eu vou conseguir me especializar em tudo isso fazendo tudo. Quando eu começo a segmentar, entender as possibilidades, oportunidades, a me preparar melhor, eu consigo me segmentar. A partir do momento que eu estou segmentado, se tudo isso que eu falei, eu resolver ficar só com turmas de infantis de 3 a 6 e me especializar nessa turma. Eu consigo me especializar melhor como dar aula para eles, como lidar com criança, estudar pedagogia, estudar como trabalhar com crianças especiais. Então você consegue se aprofundar muito mais, consegue ter mais especialização. E se especializando, você ajuda no desenvolvimento daquele determinado setor, trazendo mais pessoas para dentro do jiu-jitsu. Então aqui é um dos porquês da gente estar tendo essa visão de abrir a mente para as possibilidades de mercado. E para a gente começar a falar das possibilidades, a gente vai entender melhor como era até então, como era tratado há um tempo atrás, né? Quem é mais antigo como eu vai lembrar disso. Então você começava a praticar jiu-jitsu como um aluno, se apaixonava, né? Como a gente fala, ficava viciado pelo jiu-jitsu,
aí acabava virando atleta, participando de competição. Se destacava em competição, acabava virando professor de jiu-jitsu, e de professor de jiu-jitsu você podia montar a sua academia ou às vezes fundava a sua própria equipe. Então era esse o processo natural dentro do jiu-jitsu. E muitas vezes tudo aqui paralelo com uma outra profissão, trabalhando em outro setor, em outro segmento também. Então era um mercado bem restrito, né, dentro dessas possibilidades aqui. Só que isso já não é mais a realidade do jiu-jitsu hoje em dia. Então a gente vai ver agora como está. Então eu vou falar para vocês da minha visão, e se vocês puderem comentar aqui embaixo também outras possibilidades que vocês enxergam ou que vocês imaginam que vão abrir lá na frente, né? Então hoje em dia é muito comum o aluno, o praticante de jiu-jitsu, ou até hoje em dia tem pessoas que não são praticantes de jiu-jitsu, mas que investem em ter uma academia ou escola própria. Então é um mercado que vem crescendo bastante dentro do jiu-jitsu, diferente da maioria das outras modalidades de artes marciais, onde acaba treinando em centros esportivos, em outras academias. O jiu-jitsu é um mercado de artes marciais que tem muitas academias e escolas próprias, né? Uma outra profissão forte dentro do jiu-jitsu, professor. Professor que trabalha em turmas coletivas, o professor pode se especializar em só dar aula particular, personal de jiu-jitsu, professor que pode se especializar mais na qualidade de vida, professor que pode se especializar mais no setor competitivo, pessoas que usam o jiu-jitsu para trabalhar terapias com seus alunos, sejam eles crianças ou adultos, usam o jiu-jitsu como forma de terapia complementar junto com uma outra atividade, e também assessorias. Hoje tem professor que já dá assessoria de como outras pessoas podem melhorar as suas aulas, conduzir a turma, né? Então mais um mercado aí que vem se abrindo. Técnico de rendimento. Hoje a gente já tem algumas equipes de jiu-jitsu que são especializadas em competição e elas não estão mais em busca exatamente do professor. Elas normalmente trazem atletas que já vêm prontos para a sua equipe e elas procuram um técnico de rendimento, um técnico que não vai ter tanta preocupação em formar o aluno, mas em tirar o melhor que o aluno pode ter. Aqui no nosso estado também, Santa Catarina, de onde eu sou, a gente tem os Jogos Abertos do estado e o jiu-jitsu há uns 5 anos entrou para os Jogos Abertos. Então hoje a maioria das cidades tem um técnico de rendimento contratado, onde ele cuida da equipe da cidade, monta o time para disputar os Jogos Abertos. Então já é um mercado muito forte, pelo menos aqui no nosso estado, mas um mercado que está crescendo bastante aí pelo mundo inteiro. E até mesmo para quem tem uma escola própria, às vezes busca ter um técnico de rendimento para cuidar da sua equipe de competição, que o professor não tem às vezes mais tanto tempo para se desdobrar entre o jiu-jitsu de qualidade de vida e o jiu-jitsu competitivo. Então é um mercado que vem crescendo bastante, técnico de rendimento. Um outro mercado que vem crescendo junto com as crescentes de competições de agenciamento, né? A gente teve a honra e a oportunidade de ter aqui com a gente durante 2 dias o professor Dória, que hoje é a maior referência de agenciamento dentro do jiu-jitsu, faz um trabalho sensacional, mas como vem crescendo tanto os números de competições, os eventos, então é um mercado que eu tenho certeza que vai crescer bastante também de agenciamento de atletas, né? O próprio atleta hoje já é uma profissão, uma realidade que a gente não vivia antigamente. Hoje já existem muitos atletas que vivem do jiu-jitsu. Antigamente o atleta precisava dar aula também. Hoje já tem atletas que vivem única e exclusivamente do jiu-jitsu, mas das competições de patrocínio, né? Mas o atleta, além do dinheiro que ele recebe em competições, recebe patrocínios também, e é muito comum, vários atletas dão muitos seminários aí ao longo da sua carreira. Então hoje tem muitas pessoas que já vivem como atletas dentro do jiu-jitsu. Um outro setor que vem abrindo bastante dentro do jiu-jitsu, trabalho em escolas, seja de ensino infantil ou de iniciação esportiva, né? Então tem escolas que a gente tem uma filial no Uruguai, por exemplo, que faz parte do currículo didático, o jiu-jitsu. Tem escolinhas infantis que tem o jiu-jitsu como atividade de educação física também.
e atividades que têm como iniciação esportiva ou atividade complementar, mas é um mercado que vem crescendo e crescendo bastante, de levar o jiu-jitsu para dentro das escolas. Nos Emirados Árabes já é uma realidade, né? Pelo que a gente ouve falar, todas as escolas já praticam jiu-jitsu, e o Brasil, que é o berço do jiu-jitsu, está acordando para isso agora, mas eu imagino que ao longo pelo mundo inteiro vai ser uma grande crescente a prática de jiu-jitsu nas escolas. Até saiu recentemente uma pesquisa de como o jiu-jitsu ajuda a desenvolver o raciocínio, a leitura, né, tanto cognitivo quanto físico dos alunos, das crianças. Então, essas pesquisas que estão surgindo dentro do jiu-jitsu vai alavancar muito o nosso esporte e vai abrir bastante possibilidades. Hoje a gente vê muitas pessoas também como influencers, vivendo dentro do jiu-jitsu, como influenciadores, através de redes sociais, ou com influência mesmo, ou com jornalismo, ou com comédia dentro do jiu-jitsu. É um mercado bem legal, bem interessante, que vem crescendo bastante graças às redes sociais. Produtos, já é um mercado que já vem de bastante tempo também, mas está bem aquecido, e quanto mais o nosso mercado cresce, mais possibilidades, né? Então você trabalha com produto, produz camisa, kimono, né? Ter uma marca própria dentro do jiu-jitsu, ou trabalhar com private label também, né? Você que fabrica kimono, produzir o kimono das marcas, das equipes, porque a maioria das equipes hoje são uniformizadas, tem os seus kimonos próprios, mas também muitas marcas próprias também de kimono, né? De organização de campeonatos. Eu lembro quando eu comecei no jiu-jitsu, a gente tinha aí às vezes 3, 4 campeonatos no ano, e hoje a gente tem 3, 4 campeonatos no final de semana. Então é um mercado que vem crescendo bastante, um mercado de competição, e já existem várias pessoas que vivem, têm como profissão organização de eventos. E não só organização de eventos de campeonato, né? A gente pode colocar aqui eventos também como feiras ligadas ao jiu-jitsu, cursos e treinamentos, especialização, seminários também, né? O próprio organizador de eventos às vezes organiza seminário junto. Então, mais uma possibilidade crescendo dentro do nosso mercado. Outra possibilidade que está se abrindo bastante, crescendo bastante, sites ou plataforma, né? Seja de competição, de aulas ou de cursos. E aqui entra a BJJ Protec, né? Uma inovação, a gente trouxe uma visão diferente sobre esse trabalho, e a nossa plataforma, ela, além de trazer a parte técnica que você já encontra no mercado do jiu-jitsu, a gente se preocupou em trazer muito conteúdo para desenvolver, para ajudar o professor a se desenvolver também, e é um diferencial do nosso trabalho aqui na BJJ Protec. Além da nossa metodologia, das nossas aulas prontas, a gente tenta se posicionar como um braço do professor, né, que a gente quer trabalhar junto aos professores para ajudar no desenvolvimento do jiu-jitsu, mas também existem plataformas especializadas em competições, plataformas onde fazem a divulgação, inscrição e o gerenciamento dos eventos, plataformas de aulas técnicas, como já tem várias, né, pelo mundo, e de cursos e treinamentos, como é aqui a BJJ Protec. O outro mercado também crescendo, treinamentos e palestras, porque você é um formador de campeão, ou você chegou à faixa preta, você tem uma mentalidade diferente, você tem muita experiência do jiu-jitsu que você pode trazer para as corporações. E as corporações, as grandes corporações, sempre contratam atletas, técnicos, pessoas de rendimento para trazer a vivência do esporte para dentro das empresas, e o jiu-jitsu é uma das melhores delas, né? Porque você consegue se desenvolver muito dentro do jiu-jitsu. E ontem eu até estava conversando com um amigo meu que foi lá fazer uma visita na academia, um grande empresário, e a gente estava falando disso. Vai ter um momento que todo CEO de empresa, todo grande líder vai ser faixa preta de jiu-jitsu, porque vai ajudar muito no trabalho de como lidar com as pessoas, de como liderar, a maneira de falar. Então, tenho certeza que é um mercado em crescente também, né? E hoje também já é uma vivência, já é uma realidade de pessoas que vivem da arbitragem, sendo coordenadores de eventos, fazendo clínica de regras, dando curso de regras e arbitrando em campeonatos também. Então a gente deu um apanhado geral aqui de algumas possibilidades dentro do meio do jiu-jitsu. Eu gostaria que vocês pudessem completar aqui nos comentários
o que vocês pensam a respeito, qual outras possibilidades que a gente não abordou aqui e outras que vocês acreditam que vão surgir ao longo do tempo dentro do jiu-jitsu, tá bom? Seguindo essa visão aqui do nosso trabalho, para a gente entender melhor, a gente está buscando entender as possibilidades de mercado, mas também falando que é importante você se posicionar dentro de uma delas e buscar uma especialização. E uma maneira de a gente fazer isso, principalmente dentro da parte de aulas, que é um dos nossos focos principais aqui, né, é a gente converter o nosso serviço em produto. Então, se eu dou aula de jiu-jitsu, eu presto um serviço. Então, todo mundo que dá aula de jiu-jitsu, de todos os segmentos de jiu-jitsu, para todas as faixas etárias, presta o serviço aula de jiu-jitsu. Agora, quando você começa a segmentar o seu público, organizar ele, por exemplo, turma iniciante, turma intermediária, turma avançada, turma infantil, dividir por cada faixa etária, né? Você faz com que cada uma dessas seja um produto diferente. Aula particular, cursos de defesa pessoal, consultorias e treinamentos. Então você consegue, dentro disso, você organizar e separar o seu serviço, organizando eles em produtos e dentro da sua escola, dentro da sua academia, você segmentar. Hoje a minha academia é uma academia grande, tem bastante aluno e bastante professor. E já não sou mais eu que faço todo esse serviço. Eu me especializei e me segmentei na turma avançada, trabalho também com turma iniciante, mas meu foco principal é a turma avançada, o estudo avançado do jiu-jitsu. E eu tenho professores especialistas que só trabalham com crianças de 3 a 6, tenho professor especialista que só trabalha a partir dessa idade, eu tenho professor especialista em turmas iniciantes. E quando você se especializa numa turma, você consegue ter um foco maior, que a gente já vai falar logo na frente disso, e consegue se desenvolver melhor e ajudar a desenvolver a modalidade também. Então, uma visão geral, a gente começar a trabalhar e observar o nosso serviço como um produto, e cada segmento desse ser um produto diferente para que a gente consiga se organizar melhor. E por que se especializar? Qual a vantagem da especialização? Eu trouxe aqui uma frase que eu gosto muito, do Sun Tzu, do livro Da Arte da Guerra: as oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Então, quando você começa a enxergar uma possibilidade, você se agarra a ela, com certeza vão surgir mais possibilidades para frente. E se você deixa passar, você às vezes não vai ter uma segunda oportunidade, ou ela não vai te levar a uma outra oportunidade. E a gente fala às vezes, pô, a pessoa lá teve sorte. Sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. Então deixa eu dar um exemplo para vocês agora. Por exemplo, teve uma abertura de mercado para dar aula nos Emirados Árabes e precisava falar inglês. Quem estava preparado, quem já sabia falar inglês e era faixa preta de jiu-jitsu, teve essa sorte, que a gente chama de sorte, mas é preparo mais oportunidade. Muitas pessoas que tiveram essa oportunidade lá no início e foram trabalhar nos Emirados Árabes, tiveram novas oportunidades de serem coordenadores, de montar a sua academia, de viajar para outros países, de organizar evento. Então, à medida que você agarra a primeira oportunidade, você consegue desenvolver outras ou aproveitar as outras oportunidades que vão surgir à frente. Mas é importante você ter essa visão para que você busque o preparo, para que quando a oportunidade apareça, você já esteja preparado, ou pelo menos a caminho desse preparo, certo? Fala galera, passando aqui rapidinho só para lembrar vocês de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bons estudos aí para vocês! A especialização também traz alguns benefícios, tanto para a nossa comunidade, para o mercado do jiu-jitsu, quanto para você que está se especializando, né? Primeiro, especialização é foco. Como eu falei antes, imagina que hoje eu vou para a minha academia, eu vou dar a primeira aula à tarde para iniciante, aí depois eu vou pegar uma turma de 3 a 6 anos, kids, aí depois eu vou pegar uma turma avançada e depois pego outra turma de iniciantes, por exemplo.
Então eu tenho que me preparar para 3, 4 aulas diferentes, eu tenho que mudar a minha comunicação com cada turma diferente e eu tenho que estar uma energia diferente para cada turma dessa. É muito difícil o professor se especializar e conseguir fazer um melhor trabalho tendo essa divisão. Se eu trabalho, né, de tudo isso que eu falei, eu trabalho só com iniciante. Hoje eu vou dar 4 aulas iniciante. Então eu vou passar 4 horas ou 4 aulas com o mesmo perfil de pessoa. Eu vou entender melhor qual é o perfil daquela pessoa, eu vou entender melhor quais as dúvidas e as dores que aquela pessoa tem, eu vou entender melhor qual a imagem que ela tem do jiu-jitsu, que ela busca dentro do jiu-jitsu, e eu vou entender melhor qual a necessidade, como me comunicar melhor com eles e de que maneira eu posso transmitir o melhor do jiu-jitsu para eles. Então, quando você começa a ter foco, você consegue buscar mais especialização, se preparar melhor e também entregar mais para os seus alunos. E, consequentemente, você se desenvolve e desenvolve aquele segmento, né? Então, antigamente, o jiu-jitsu, a gente treinava tudo junto. À medida que a gente começou a segmentar turma iniciante, turma intermediária, turma avançada, já surgiram novos métodos de trabalhar com iniciante, novos métodos de trabalhar com intermediário e novos métodos de trabalhar com avançado, novos métodos de trabalhar com turmas de competição, e cada um desses métodos fez com que o professor se desenvolvesse melhor como professor e que a modalidade se desenvolvesse melhor. Se você olhar hoje um aluno faixa azul, é muito diferente de um faixa azul de 20 anos atrás. Você olhar uma criança hoje, você vai no campeonato Kids, criançada faixa laranja, faixa verde, os juvenil faixa azul, você vê eles se lutando, se movimentando, é quase um nível de faixa preta, tanto tamanho o desenvolvimento que as aulas infantis, as turmas infantis tiveram, né? Então, a especialização e o foco ajudam no desenvolvimento seu pessoal, da modalidade, da turma e da segmentação também. E com esse foco, com esse desenvolvimento, também facilita para que você, profissional, se torne uma autoridade, uma referência no assunto. Então, se eu trabalho com tudo, eu sei de tudo um pouco, como a gente costuma falar igual o pato. Ele nada um pouco, voa um pouco e anda um pouco, mas não faz nada disso tão bem assim, certo? E à medida que você se segmenta, não, a minha especialidade é trabalhar com iniciante, e você consegue evoluir e se desenvolver nesse segmento, aos poucos você vai se tornando uma autoridade no assunto. E todo mundo, quando pensar, pô, jiu-jitsu iniciante, pô, aquela pessoa lá é um especialista nisso, é uma autoridade nesse assunto, ela sabe exatamente como lidar, como transmitir o conhecimento, como falar com o aluno, como se comunicar, né? Então é você focando, se especializando, se desenvolvendo, você vai se tornando uma autoridade. E tudo isso te ajuda a ter novas oportunidades, né? Como eu falei, se você é especialista em turma iniciante, se desenvolve, vira uma autoridade em turma iniciante, pô, a BJJ Protec quer fazer um conteúdo focado para iniciante. Quem é o melhor especialista do mercado? Quem é a autoridade no mercado? Pô, é a pessoa tal. Esse cara aqui entende muito porque ele é autoridade nisso. Então surgiu a oportunidade dele de gravar um curso nesse sentido. Aí, de repente, abriu uma faculdade, uma pós-graduação, como tem pós-graduação de jiu-jitsu, e a gente tem uma das matérias que é turma iniciante, mais uma oportunidade que surgiu para esse professor que se especializou. Hoje eu dou aula numa pós-graduação que ela tem diversos temas e tem professores que são especialistas em metodologia, professores que são especialistas na história, professores que são especialistas na parte de preparação física, de pedagogia. Cada um construiu a sua autoridade e a pós-graduação trouxe mais oportunidade para cada um de nós. Então é legal que a gente consiga entender esse crescimento do mercado, as possibilidades que estão surgindo e a gente entender que a gente conseguir segmentar, focar e se especializar, a gente ajuda a desenvolver o jiu-jitsu, ajuda a fazer o jiu-jitsu crescer e ajuda a que tenham mais oportunidades surgindo lá na frente. E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Onde ainda mais podemos inovar dentro do jiu-jitsu? Na sua opinião,
quais as próximas possibilidades que vão surgir no mercado do jiu-jitsu, para onde o jiu-jitsu deve caminhar e o que você pensa a respeito disso. Deixa eu dar minha contribuição, como falo o Miau, com meus 2 centavos nesse tema aqui, né? Eu penso que o primeiro grande salto do jiu-jitsu ele veio através da defesa pessoal, né? Tirando a parte lá do Japão que era focado em guerra. Mas quando chegou no Brasil, mais focado a parte de defesa pessoal, depois o Vale Tudo fez o jiu-jitsu crescer e explodir muito. Aí começou a parte do cenário competitivo, das competições esportivas do jiu-jitsu, que cresceu, alavancou muito o jiu-jitsu e é o que faz alavancar hoje em dia ainda. E eu penso que o próximo desenvolvimento do jiu-jitsu a gente está vivendo agora, que são as pessoas percebendo o jiu-jitsu como qualidade de vida. Que a gente sempre percebeu isso, a gente praticante sempre percebeu isso, mas a gente sempre falou muito de uma forma empírica. Ah, meu aluno está mais confiante, meu aluno está com raciocínio mais rápido, está com melhor coordenação motora, mas a gente nunca teve pesquisas que mostravam isso. E hoje já estão surgindo várias pesquisas, né? Como uma recente que falava sobre os estrangulamentos e a pressão sanguínea do jiu-jitsu, faz com que a gente tenha vasos na cabeça, vasos sanguíneos na cabeça mais forte, mais resistente, com melhor fluxo sanguíneo, e isso deve reduzir a possibilidade de a gente ter doenças degenerativas como o Alzheimer, né? Então, um estudo muito importante para a nossa comunidade. Um estudo que eu vi recentemente de crianças que foram ministradas aula de jiu-jitsu durante 6 meses, tiveram melhoras na leitura, na fala, na expressão durante a leitura também, desenvolvimento cognitivo e mais uma série de desenvolvimento de melhorias que eles tiveram na sua escola, uma pesquisa feita e, como é que a gente fala, uma pesquisa organizada, realmente pautada com os padrões de pesquisa. E cada vez mais vão surgir pesquisas nesse sentido, do jiu-jitsu no combate à depressão, do jiu-jitsu no combate à ansiedade, que são 2 dos grandes males da atualidade, o jiu-jitsu contra o bullying, o jiu-jitsu no desenvolvimento das crianças. Hoje, as nossas crianças estão cada vez mais reféns das redes sociais, do celular. Muito em breve essas crianças vão precisar muito do jiu-jitsu para resgatar a sociabilidade, a autoconfiança, a postura. Então eu acho que esse é um dos caminhos que eu vejo que o jiu-jitsu vai crescer muito. Mas a gente quer saber de vocês qual a sua opinião. Comente aqui embaixo, se puder nos ajudar compartilhando esse vídeo, levando para outras pessoas, para que a gente possa contribuir com a nossa comunidade. Muito obrigado, estudem jiu-jitsu, estude com a BJJ Protec. Os